Boa noite. Um homem tenta atropelar a ex-namorada usando um micro-ônibus. Durante o ataque, ele derrubou um poste e bateu em 2 veículos. O ataque de fúria aconteceu em Congonhas, Minas Gerais. Veja só as imagens. Os vizinhos que acompanhavam filmaram o momento em que um motorista, em um dia de ataque de fúria contra a ex-namorada, jogava um micro-ônibus em direção à casa dela. A mulher e os filhos não se feriram. O homem, depois de derrubar um poste e bater em 2 carros, ficou preso nas ferragens. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Quem viu a cena ficou assustado. Isso aconteceu em Congonhas, Minas Gerais. Também é destaque no TBR Regional de hoje, quase 3 toneladas de cocaína são apreendidas no Porto de Santos. Tragédia na estrada, 7 mortos e 36 feridos em acidente. A prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, o esquema desviou 50 milhões de reais. Saiba como funcionava o QG da propina. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chama de abusiva a decisão de prender o prefeito. Instituto Butantan deve apresentar hoje os dados da vacina. Primeiro satélite do Brasil vai vigiar o desmatamento. E Papai Noel é salvo por bombeiros nos Estados Unidos. Hoje é quarta-feira, dia 23 de dezembro de 2020. O TBR Jornal já está no ar. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao TBR Jornal. A gente começa falando que o presidente do Superior Tribunal de Justiça concedeu a prisão domiciliar para o prefeito do Rio de Janeiro, preso nesta terça-feira, Marcelo Crivella. Ele também definiu o uso de tornozeleira eletrônica. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, concedeu ontem, terça-feira, a prisão domiciliar ao prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do Republicanos. Com isso, Crivella deixará o presídio de Benfica e terá de usar tornozeleira eletrônica. A decisão também determina que Crivella informe endereço fixo para o cumprimento da prisão. Proíbe Crivella de manter contato com terceiros, salvo familiares próximos, profissionais da saúde e advogados. Determina que o prefeito entregue telefones, computadores e tablets às autoridades. Proíbe Crivella de sair de casa sem autorização e proíbe também que o político use telefones. Mesmo voltando para casa sob monitoramento eletrônico, Crivella seguirá afastado do cargo. O mandato do prefeito termina no próximo dia 31 de dezembro. E ainda hoje a gente vai falar mais sobre a prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e vai mostrar para você como é que funcionava o QG da propina. Agora a gente vai falar que a Receita Federal fez a maior apreensão de drogas, cocaína, do Porto de Santos. Foram 3 toneladas. As quase 3 toneladas de cocaína estavam escondidas em uma carga de bobinas de alumínio. O destino, o porto de Roterdã, na Holanda. A droga foi apreendida durante uma inspeção da alfândega com scanner e detectada por um cão farejador. Essa é a maior apreensão da história em uma única carga pela Receita Federal no Porto de Santos. De cada 10 carregamentos de cocaína, apenas 1 é apreendido. Essa é a estimativa com base no que é produzido da droga na América do Sul. Em 2020, mais de 20 toneladas foram interceptadas no Porto de Santos. Na maioria dos casos, o destino era a Europa. A Polícia Federal acompanhou e vai dar início às investigações para saber a origem da droga. Ninguém foi preso. Agora mais uma notícia triste envolvendo um ônibus com passageiros. 7 pessoas morreram e 30 ficaram feridas depois que um caminhão bateu de frente com um ônibus que transportava passageiros. O acidente aconteceu no interior de São Paulo. O ônibus que transportava 41 passageiros tinha saído do Pará e seguia para o Rio Grande do Sul quando bateu de frente com o caminhão. Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista do coletivo teria perdido o controle da direção e invadido a pista contrária. 7 pessoas morreram, entre elas os motoristas dos 2 veículos.
36 pessoas ficaram feridas. A batida foi numa rodovia na cidade de Parapuã, perto de Presidente Prudente. O motorista do caminhão e o passageiro, que são irmãos, foram enterrados em Lucélia, também no interior de São Paulo. Os corpos das outras 5 vítimas já foram identificados. A empresa de ônibus é do Rio Grande do Sul. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a companhia tinha autorização para fazer o transporte de passageiros, só que o veículo não possuía o certificado de segurança veicular e não poderia estar circulando. Procurada, a empresa não quis se manifestar sobre o acidente. Um criminoso que estava fugindo da polícia bateu o caminhão em um prédio histórico. Isso aconteceu em Restinga, interior de São Paulo. Isso aí aconteceu em Restinga, no interior de São Paulo, e esse caminhão estava carregado com esse trator. Eles roubaram 3, mas havia só um que no momento da batida acabou caindo. Inclusive, isso aconteceu em Restinga, no interior de São Paulo, e foi isso. Durante a perseguição, esse criminoso acabou perdendo o controle do veículo, bateu nesse prédio histórico da cidade. Ele faz parte, segundo a polícia, de uma quadrilha que fez pelo menos 6 pessoas reféns nessa fazenda, e aí durante a perseguição perdeu o controle e bateu, e aí um desses tratores que eles roubaram acabou caindo. Essas imagens aí do pós e que terminou neste acidente. Ele inclusive ficou preso nas ferragens, esse criminoso que bateu nesse prédio histórico durante essa perseguição aí, mas ele foi preso em flagrante, é claro, depois de ser retirado das ferragens. Ontem, a 9 dias do fim do mandato, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi preso em sua casa no Rio de Janeiro. Você viu aqui na programação da TV Tambá, a gente mostrou bem cedo, às 6 da manhã, já tinha ordem de prisão, a polícia já estava na casa de Marcelo Crivella. Ele é suspeito de comandar uma organização criminosa que funcionava dentro da prefeitura e que desviou 50 milhões de reais. Foi em casa, nesse condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi preso por volta das 5 horas da manhã. Crivella foi pego de surpresa, de pijama e ainda dormindo. Ele foi conduzido para a delegacia fazendária na zona norte do Rio, onde ficou por mais de 4 horas. A ação que prendeu o prefeito da capital fluminense foi feita em conjunto pelo Ministério Público e a Polícia Civil. Um desdobramento da Operação Hades, que investiga um suposto QG da propina que operava dentro da Prefeitura do Rio. 26 pessoas são investigadas. Além de Crivella, a polícia cumpriu outros 7 mandados de prisão. Foram detidos o empresário Rafael Alves, o delegado Fernando Moraes, o ex-tesoureiro da campanha de Crivella, Mauro Macedo, e os empresários Adenor Gonçalves dos Santos e Cristiano Stockler Campos. O ex-senador Eduardo Lopes também tinha ordem de prisão, mas como se mudou para Belém, no Pará, não foi encontrado em casa. Segundo o Ministério Público, no esquema, empresários pagavam para ter acesso a contratos e também para receber valores que eram devidos pela gestão municipal. O QG da propina chegou a movimentar mais de 50 milhões de reais durante a gestão Crivella na prefeitura. Os promotores garantem que há provas de que Crivella era o cabeça da organização criminosa. Perseguição política, dos contrariados nos interesses que eu combati. A gente acredita na justiça, certamente vai ser provada a inocência dele, que não há nenhuma ligação, nenhuma anuência do prefeito, nenhuma prática de crime. A Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento do prefeito de todas as funções públicas. O Ministério Público suspeita que contas da Igreja Universal do Reino de Deus, da qual Marcelo Crivella é bispo licenciado, tenham sido usadas para lavar dinheiro no esquema de corrupção na Prefeitura do Rio. O QG da propina funcionando dentro da Prefeitura do Rio foi descoberta ainda em 2019. O esquema veio à tona a partir de uma delação premiada. Na colaboração com a Justiça estava o doleiro Sérgio Misrai, que foi preso na Operação Câmbio Desligo, um desdobramento da Lava Jato no Rio. No depoimento, Misrai conta que o escritório da organização funcionava dentro da sede da Rio Tour e que o esquema era comandado por Rafael Alves. Rafael não tinha cargo na prefeitura, mas virou um dos homens de confiança de Marcelo Crivella na campanha de 2016. Depois da eleição, o empresário colocou o irmão Marcelo Alves para chefiar a Rio Tour. Segundo o doleiro, ali surgia o QG da propina. De acordo com o Ministério Público, empresas que desejavam fechar contratos com a prefeitura ou tinham recursos a receber do município eram obrigadas a pagar propina para Rafael.
Se dizia e provou e demonstrou isso em diversas ocasiões, agir como verdadeiro longa-manos do prefeito com poderes para interferir em diversas camadas da administração pública, oferecendo vantagens a empresários em troca de propina. A investigação também mostra que o esquema se espalhou para diversas secretarias da prefeitura. Cria-se uma dificuldade, ou uma dificuldade que já existe, natural, e aí eu vendo a facilidade. Qual é a facilidade? Eu quero X% sobre todo o pagamento que eu tenho a fazer. As investigações apontam que Marcelo Crivella era o chefe do grupo e que ele enriqueceu com as práticas criminosas. A decisão destaca que o prefeito tinha um voraz apetite pelo dinheiro público e que teria começado a receber propinas desde quando era senador. Uma das partes da denúncia revela como a organização usava empresas de fachada para lavar o dinheiro. Uma dessas supostas ligações envolvem a Igreja Universal do Reino de Deus. O Ministério Público identificou uma circulação atípica de quase 6 bilhões de reais da igreja entre maio de 2018 e abril de 2019. Os promotores citam estreitas relações entre Crivella, bispo licenciado da Universal, Mauro Macedo, primo do fundador da igreja, e Eduardo Benedito, que é bispo da instituição. Mauro e Eduardo são apontados como os operadores financeiros da organização, junto com Rafael Alves. A desembargadora Roselena destacou que, mesmo com o fim do mandato, os contratos fraudulentos já firmados continuaram ativos, o que permitia que os investigados continuassem recebendo o pagamento de propina das empresas envolvidas. Apesar de toda a situação de penúria da prefeitura, que hoje não tem dinheiro nem para pagar o 13º, muitos pagamentos sem nenhum critério de prioridade eram efetuados exatamente em razão da propina, em detrimento até de pagamentos de organizações sociais que reclamavam de atrasos e tudo mais. O TBR Regional vai para um breve intervalo e você vê daqui a pouco. Primeiro satélite do Brasil vai vigiar o desmatamento. Instituto Butantan deve apresentar hoje os dados da vacina Coronavac. E Papai Noel fica preso aos fios e é salvo por bombeiros nos Estados Unidos. A gente volta já já.